Então, pessoal, continuando aqui a nossa matéria, né, nós vamos entrar na parte dos efeitos da radiação, tá? Então, nós iremos fazer então essa parte, que é uma parte que muita gente, quando a gente se inscreve no curso, né, técnica em radiologia, fala, vai fazer por quê? Vai morrer de câncer, nunca mais vai ter filho, né? Então, assim, a radiação, eu sempre falo assim, que a radiação, a gente não deve ter medo da radiação, porém, nós devemos respeitar, né? Por que falo respeitar? Porque quando a gente fala de respeito, nós estamos falando de um limite, né? Então, quando a gente fala de limite, nós vamos entender agora, né, que as radiações elas têm um limite, tá? Nós vamos começar a entender essa parte aí em si, né, para entendermos que tudo tem um limite, né? Então, a gente vai falar bastante sobre limite de dose, sobre o que fazer, o que não fazer dentro de um setor radiológico, tá? Então, para a gente saber do que vamos se definir, nós temos que saber primeiro os efeitos, tá? E eu irei estar passando um trabalho aí relacionado a isso, tá bom? Na qual a gente vai entender como todo acidente de radiação, todos os desastres que tiveram radiação tiveram erros, né? Erros humanos, falhas de procedimento, né? Então, por isso que quando eu sempre falo para os alunos que tudo a gente tem que estar atento às regras, e na radiologia não é diferente, tá bom? Então, vamos começar sobre os efeitos das radiações, tá bom? Aqui, todas essas fotos que vocês estão vendo, opa, desculpa, são de efeitos da radiação, né? Então, alguns foram de Chernobyl, outros foram de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, a gente vai ver que alguns desses que estão em preto e branco são descendentes diretos, né? Outros são descendentes mais recentes, mas a radiação, além de causar efeito, existem uns efeitos que, além de causar efeito na gente, perpetuam os nossos descendentes, tá bom? Então, vamos começar aqui. O que são efeitos biológicos da radiação? Então, como está escrito aqui, né, é resposta mensurável do organismo a um estímulo ou a uma alteração no meio envolvente. Né? Então, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que é a resposta que nós vamos ter, né, que o nosso corpo terá, né, a uma alteração no meio envolvente. Então, quando a gente fala desse meio envolvente aqui, obviamente, que é, nesse caso que nós estamos estudando, a radiação, tá bom? Então, a gente já falou sobre radiação ionizante e não ionizante. Vamos relembrar, né, porque caiu na prova. Algumas pessoas não responderam, outros erraram, outros não fizeram certo, né? E assim sucessivamente, né? Então, como está dizendo aí, a ionização acontece quando a energia da radiação incidente sobre o material, né, é suficiente para arrancar elétrons dos seus átomos. Eu até falei na sala que é quando a radiação é forte o suficiente para alterar a estrutura dos átomos, né? E a radiação não ionizante é quando essa energia não é suficiente para arrancar os elétrons do átomo, né? Então, o máximo que ocorre é a excitação, né? Então, tem essa diferença entre ionização e não ionização. Por que que é importante a gente saber se a radiação é ionizante ou não ionizante? Primeiro, porque se a radiação é ionizante, nós temos que tomar, a gente tem que saber as precauções que devemos ter para não acabar tendo o efeito dessa radiação, né? Se a radiação é não ionizante, tá bom? Então, obviamente, nós temos que nós teremos o tanto de precaução que teremos se for radiação ionizante. Mais uma vez falando, né? Então, por exemplo, o que são radiação ionizantes? São raio-x, tomografia, mamografia, né? Densitometria, raio-x odontológico, veterinário, tudo isso utiliza radiação ionizante. O que são radiação não ionizante? Então aí a gente já entra na ressonância, ultrassonografia, né, e assim por diante, tá? Então a gente tem que saber essa diferença, até para a gente saber no que podemos trabalhar ou não,
tá? E aí, ó, a gente tem essa classificação dos efeitos biológicos, né? Então, isso aqui é a parte principal que nós temos que ter e a gente vai ter que lembrar isso pro resto da vida. Primeiro, porque a gente tem que trabalhar preocupado com esses efeitos biológicos. E segundo, né, cai muito em concurso isso daqui. Todo concurso cai uma pergunta sobre isso, tá? Então, a gente tem aqui, ó, classificação segundo a dose absorvida. Esses dois são os principais. Ah, por que que são os principais? Porque desses aqui vem esses outros aqui, tá bom? E, obviamente, só existe efeito biológico se tiver uma dose absorvida, né? Então, ou seja, só vai ouvir o efeito da radiação se alguém absorver a dose, né? Então, quando a gente absorve a dose, a gente acaba tendo o efeito estocástico, tá? Ou o determinístico aqui, tá? E a partir daí vem aqui, ó, segundo nível de dano, eles vão ser somático ou genético. E o tempo, se ele vai ser imediato ou tardio, tá bom? Então, sempre a gente tem que botar na nossa cabeça que os principais são esses aqui, tá? Os últimos 3 concursos de radiologia aqui no estado, caiu uma pergunta relacionada a efeito determinístico e efeito estocástico. Então, vamos falar sobre eles agora, tá? Efeito determinístico. A gente tem esses 3 parágrafos aqui, mas vamos falar sobre o principal deles. Então, primeiro, o principal aqui, ó, leva à morte celular, tá bom? Então, existe limiar de dose, ou seja, existe o limite. Essa dose só aparece após uma determinada dose, tá? Então, e aqui no outro parágrafo diz o que, ó? Eles aparecem, cada vez que tem um aumento da dose, aparecem esses efeitos, tá bom? E eles aparecem em intervalo de curto de tempo, né? Então a gente tem aqui, ó, catarata, náuseas, anemia, esterilidade, seja ela temporária ou permanente, tá? Porque existe a diferença entre esterilidade da radiação, pode ser temporária ou permanente, tá? Hemorragia, né? Eritema e necrose, tá? Necrose, quando a carne apodrece, né? E eritema, quando fica aquele vermelhidão, tá? Então, assim, os técnicos em radiologia antigo, até hoje é comum a gente ver isso aí, né? Eles sofrem muito, principalmente de catarata e anemia, tá bom? E tem outras questões aí, né? Por exemplo, em outros estados, quando você vai fazer o seu estágio, né? Você é obrigatório os homens fazerem o espermograma, né? Para ver como, para comparar no antes e depois, se foi afetar as suas células germinativas, né? E a mulher, questão do beta-HCG, né? Para ver se está grávida ou não. Tudo isso para evitar, né? Algumas doses, alguns efeitos, né? Dessas doses, tá? Então, o primeiro é o efeito determinístico, tá? Então, ou seja, ele leva à morte celular, existe limiar de dose, né? E ele aparece de acordo com o aumento da dose e ele geralmente aparece em períodos curtos de tempo, tá? O próximo efeito que a gente tem é o efeito estocástico, né? Estocástico, como o próprio nome diz, de estocagem, né? De estocar. Eu estou estocando, né, as doses de radiação, né? Então, aqui ele diz, ó, leva à transformação celular, tá bom? Então, o que quer dizer isso aí? Que esse efeito da radiação, tá bom? Ele só vai ocorrer, né? Não necessariamente naquela mesma hora, tá? Então ele vai levar à transformação celular. E qual é o exemplo mais comum de transformação celular? É o câncer, tá bom? Que é o mais comum. Células cancerígenas, tumores, tudo isso é através da transformação celular, tá bom? Está dizendo ali o segundo parágrafo, alteração aleatória do DNA de uma única célula que continua a se reproduzir. Então, quando o dono ocorre em uma célula germinativa, efeitos genéticos ou hereditários podem ocorrer. O dono pode ser causado por uma dose mínima de radiação, né? Então, o que ocorre? Só falando aqui, né? O efeito estocástico, ele faz a transformação celular, ou seja, câncer, tumores, essas coisas, né?
Então ele interage no nosso DNA, né? E o principal é, o dano pode ser causado por uma dose mínima de radiação, né? Então assim, ó, eu falei que o estocástico e o determinístico são os principais efeitos da radiação. Então, o que a gente pode dizer desse? O efeito determinístico, né, ele já está determinado, ou seja, a partir daquela dose você vai ter o efeito da radiação, ou seja, determinado, né? Não tem esse de talvez sim, talvez não. Passou daquela dose, efeito da radiação, tá? O estocástico, como está mostrando aqui nesse último parágrafo, é probabilidade, ou seja, quanto mais você interage com a radiação, mais chance de ter um efeito dela, né? Então, o que ocorre falando nisso? Que, por isso que ele está dizendo aqui, você pode não fazer raio-x uma vez, ter feito raio-x uma vez na vida, você foi lá, fez um raio-x e teve efeito. Ou pode ser que você tenha feito 10 vezes e não tenha nada, né? Mas justamente por essa incerteza, nós temos que ter cuidado com a radiação, o respeito, né? Que eu falo para você, respeitar o limite dela, tá? Então, assim, se você perguntar de mim hoje, qual é o efeito que a gente tem que tomar mais cuidado dentro da radiologia, trabalhando como profissionais, é o efeito estocástico. Por quê? Por a gente trabalhar no setor de radiologia, a gente acaba pegando um pouco de radiação. Isso é óbvio. Não tem como proteger 100%, né? Mas nós temos aí os dosímetros para quantificar, né? Que a gente vai falar sobre eles mais tarde. A gente tem as barreiras, a gente vai falar sobre isso também, né? A gente tem os equipamentos que estão cada vez mais modernos, com mais proteção para o operador, né? Então, assim, se você não trabalhar certinho, você vai aumentando e muito a probabilidade de ter um efeito estocástico, tá? E essas duas questões foram questões que caíram nos últimos 3 concursos, tá? Então, no último concurso, perguntou qual era o efeito da radiação que nós deveríamos ter mais cuidado, é justamente o efeito estocástico. Porque quanto mais a gente se expõe à radiação, quanto mais a gente fica se expondo à radiação, mais chance tem de ter o efeito, tá? E aí também caiu nos últimos concursos, né, sobre uma questão sobre efeito determinístico, né, falando qual era a radiação, que é o efeito da radiação que era associado à dose, né? Então a gente já sabe que é o efeito determinístico, tá? Mas como dito aí, desses dois vem os outros quatro, né? Então vamos falar do efeito somático. Então, o efeito somático são aqueles que afetam apenas os indivíduos irradiados, não se transmitindo por seus descendentes, né? Então eles podem se manifestar imediatamente ou tardiamente. Então são aqueles efeitos que só a pessoa que teve o contato com a radiação vai manifestar, né? Então por isso que o nome é somático, somou para si, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, a própria morte, né? Então se você morrer devido à radiação, você não vai passar para os seus descendentes, né? Se você tiver uma radiodermite, né, que é quando a radiação faz uma inflamação na pele, né, você não vai passar para os seus descendentes e por aí vai, tá bom? O próximo é o efeito imediato. Então está escrito ali, ó, são efeitos que ocorrem em período de horas até algumas semanas após a irradiação, tá? Então, esse aqui é muito comum em casos de efeito determinístico, tá? Esses dois aqui são, tá? Por quê? Vamos lá. Esse somático e o imediato tem a ver com o quê? Com as altas doses. Então, se eu morrer aqui, obviamente foi por causa de uma dose alta, então é efeito determinístico. E o imediato, obviamente, se acontecer alguma coisa com a minha pele ou uma morte foi porque foi imediato, ou seja, ocorreu logo após a exposição. Geralmente, os acidentes nucleares, os acidentes de radiologia industrial só fazem parte desses três: imediatos, somáticos e o determinístico, tá? Então, um é ligado ao outro, tá? Tardio são efeitos que ocorrem vários meses ou anos após exposição à radiação, né? Então, são aparecimentos de catarata, câncer e anemia. Então, obviamente, né, esse aqui estão ligados principalmente com o efeito estocástico, né? Então, ele pode ocorrer anos demais. E o genético
são aqueles que se reproduzem aos nossos descendentes, tá bom? Então eu vou parar aqui essa parte do conceito, porque a partir da próxima aula nós vamos fazer um geralzão de biologia e física no ensino médio para vocês entenderem como funciona a radiologia e o efeito da radiação, tá bom? Então esses aqui são os efeitos da radiação, porque a partir da próxima aula a gente separa essa parte da parte da proteção radiológica. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o átomo. Tá? Então, por que é importante saber disso? Porque, como eu falei na aula, tudo começa e termina neste cidadão aqui, o nosso átomo, tá bom?